Evangelho de João, capítulo 14, diz o seguinte, versículo 1: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lo teria dito. Mais uma vez, gente, só essa frase: na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lo teria dito. Agora olha a revelação, versículo 3: E quando eu for e vos preparar lugar, olha a palavra aí, ó, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Amém, pessoal? Diga comigo: Senhor Jesus, usa o teu servo, fala comigo através da tua palavra. Eu abro o meu coração para ouvir a tua voz. Amém, gente? Preste atenção, pessoal. Nós vamos falar hoje sobre a volta de Jesus, assunto que para muitos está trancado num baú, assunto que para muitos a volta de Jesus é um assunto esquecido. Assim como eu até nos próximos dias trarei outras mensagens falando sobre a volta de Jesus e também sobre o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, dons espirituais. São assuntos que hoje em dia está trancado em 7 cadeados. Ninguém fala. Raramente você vê um pastor pregando sobre a volta de Jesus. É como se esse assunto, da forma que é desprezada, há muitos são forçados a crer que Jesus não volta mais, que ele morreu e se foi. Então, quando se deixa de pregar, para pregar outras coisas, coloquem outras coisas em evidências, prosperidade, cura, libertação. As igrejas estão cheias disso. Tem prosperidade ali, a igreja está o quê? Vamos lá, pessoal, me ajude, a igreja está o quê? Tem alguém que ora pela cura ali, a igreja está o quê? Tem alguém que revela ali, a igreja está o quê? Mas quando o assunto, tem um pregador ali que está falando sobre a volta de Jesus, não há interesse. Por que não há interesse? Porque a pessoa está doente e quer ser curada, porque a pessoa está na miséria e quer prosperar, porque a pessoa tem vontade de morrer e quer ser liberta desse mal. E ninguém fala que Jesus vai voltar, não é? Então você vai encher os seus bolsos de dinheiro, vai morrer e vai para o inferno. Então você vai ter saúde e morrer com saúde para o inferno. Então você vai ser livre dos demônios, mas quando Jesus voltar vai perder a salvação. Como é que é isso, meu irmão? Como é que é isso? Não que eu esteja dizendo que o cristão tem que ser doente, miserável, endemoniado. Eu estou dizendo isso, pessoal? Não, eu não estou dizendo isso, porque o meu Deus prospera sim, o meu Deus cura sim. Repito, parece que quando não se fala, o povo então tem o hábito de dizer: então Jesus não volta mais, então vamos viver a vida. Eu ouvi uma frase essa semana, alguém disse: a vida só é, como é que é? Só se vive uma vez, então valorize ela. Uma coisa assim. Eu discordo, porque aqui é uma passagem. A vida é com Cristo em glória. Já ouviu alguém dizer isso? Olha, aproveite a vida, porque ela é só uma, e não sei o que, viva a sua vida, porque você só tem uma oportunidade de viver nesse mundo. Meu irmão, eu quero ir embora daqui, não quero ficar aqui não. Você quer ficar aqui? Quem quer ir para a glória?
Mas tem gente dizendo assim: não, a vida só é uma, aproveite ela. E então você não acredita na volta de Jesus. Então você não acredita num plano de Deus, que é num reino maravilhoso. O texto que lemos aqui agora é revelador. Um texto que diz: na casa de meu pai há muitas moradas, se não for assim, eu mesmo teria dito, eu vou preparar lugar. E olha o texto revelador, e quando eu for preparar lugar, voltarei. Jesus está dizendo, diga comigo gente, voltarei, e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós. Gente, vamos pensar nisso, vamos nos debruçar sobre essa palavra. Espera aí, Jesus disse que foi e voltará para nos buscar, para que nós venhamos reinar com Ele. Então, meu irmão, essa coisa de dizer assim, aproveite a vida, porque Ele é uma só, não sei o quê. Gente, isso aqui é uma passagem. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja e reinaremos com Ele. Quem é que vai reinar com Ele? Quem vai reinar com Ele são aqueles que acreditaram em Jesus, que se arrependeram dos seus pecados, que se batizaram nas águas e permaneceram alinhados com a vontade de Deus, vivendo em santidade, vivendo em obediência. Foi um homem ou foi uma mulher muito errado, mas se converteu e se manteve no padrão de uma pessoa tido como cidadão do céu. É esse aí que Jesus vai vir buscar. Amém, gente? São essas pessoas que Jesus vai vir buscar. Então eu trago esse assunto, parece que é um assunto novo, mas acreditem, não é. Parece ser um assunto, oxe, o bispo hoje é uma novidade. Negativo, isso não é novidade, como não é também a primeira vez que prego essa palavra. Estamos chegando no final do ano, chegamos ao final do ano, pessoal. Há muitas pessoas que não se decidiram a sua vida para Jesus. Essas pessoas estão correndo um perigo muito grande. Não porque o final do ano chegou, mas porque Jesus deixou uma promessa. Então digo que esse primeiro tópico que disse aqui é uma promessa de que Jesus foi preparar lugar e voltará. Então nos deixou uma promessa. Isso quer dizer que Ele vai voltar e vai cumprir Ele vai cumprir essa promessa. Glória a Deus. Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Hebreus. Vamos falar então agora dessa grande expectativa. Hebreus, livro de Hebreus, capítulo 9. O primeiro tópico que falamos foi sobre essa promessa. Enquanto você procura Hebreus, capítulo 9, tá? A primeira coisa que falamos aqui foi a promessa de Jesus voltar. Essa promessa, ela nos dá grande expectativa. A expectativa do cristão na sua vida pessoal com Cristo é: hoje é um novo dia. Hoje é quanto? Dia 13? Hoje é um novo dia, dia 13. Você acordou, você veio para a igreja, e você veio aqui fazer o quê? Você veio orar pela prosperidade, você veio buscar sua cura, você veio buscar sua libertação, você veio orar pela sua família, ou você veio aqui adorar Jesus? Quem veio aqui adorar Jesus? Diga eu. Deixa eu falar uma coisa, pessoal, sobre a diferença de adorar Jesus e ver Jesus. Eita, que eu vou pegar um monte de gente agora. Tem gente que deveria melhorar a sua busca em Deus, na oração, no jejum, na leitura da palavra, a sua vinda à igreja. Tem gente que só deixa para orar na igreja.
Eu vou pegar mais leve. Tem gente que só deixa para falar com Deus quando está na igreja. Então, olha aqui para mim só um instante. Jesus é um Deus soberano ou ele é um presidiário? Porque se você só fala com Deus no domingo ou na quarta-feira, então para você Jesus é um presidiário, que você vai toda semana ver ele e falar com ele. Jesus não é um presidiário. Você pode falar com ele todos os dias. Jesus não está preso. Então, melhore a sua oração, melhore a sua vinda à igreja, melhore o seu relacionamento com Deus, porque tem pessoas que estão fazendo dele um presidiário. Bom dia, Senhor Jesus. Tudo bem com o senhor? Como tem passado aí dentro? Como tem passado aí dentro? É assim, pessoal? Não. Já deram comida para o Senhor hoje, Senhor Jesus? Já deram água para o Senhor hoje, Senhor Jesus? É assim, é? Não é assim que você tem que tratar o nosso Senhor. Fale com Ele todo dia. Chore nos pés dEle todo dia. Ame-o todo dia. Faz isso. Comecei a falar sobre isso porque a expectativa do cristão é vê-lo e logo, breve. Amém, pessoal? A nossa expectativa é de abraçá-lo logo. Nós não devemos ser aquele cristão de dizer, será que ele vai voltar mesmo? Será que ele volta mesmo? Bom, capítulo 9 de Hebreus, versículo 27, diz o seguinte: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que aguardam para a salvação. É você essa pessoa? Quem está aguardando a salvação? Então aqui está dizendo que assim como aos homens está ordenado a morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Para só um pouquinho aí, nessa vírgula aí. Vindo o que? O juízo. Então nesse versículo nós temos duas coisas para entendermos. Eu disse para vocês, quem quiser anotar, anote, porque um dia alguém vai te perguntar. Alguém já te perguntou assim: o que acontece quando uma pessoa morre? O que acontece? Gente, para o mundo é assim, para o mundo é assim: morreu. Para o mundo é assim: morreu, acabou. Para nós não. Para nós não. Então aquele ditado que outros dizem assim: olha, aproveita essa vida porque você só tem uma chance e não sei o quê, deixando transparecer que quando morrer, acabou. Eu discordo. A palavra está dizendo que quando a pessoa morre, segue-se ao juízo. Portanto, aqueles que infelizmente morreram sem Jesus, eles vão ficar no aguardo ao juízo. Eles serão condenados, porque não se converteram, serão lançados, você sabe lá onde. Mas aqueles que morreram com Cristo, morrer com Cristo significa aquele que se converteu antes, aquele que se arrependeu antes, aquele que confessou Jesus antes. Esse diz que será ressuscitado no momento em que a volta de Jesus acontecer. Então quando ele diz que assim como Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre,
para tirar os pecados de muitos, assim ele morreu, né? Jesus morreu levando os nossos pecados, mas no terceiro dia ele ressuscitou, deixou uma promessa, conforme disse lá em João Evangelho capítulo 14, dizendo que voltará. E aí ele vai dizer que aparecerá segunda vez, agora sem pecado, aos que aguardam para a salvação. Então vejam, quem morreu com Cristo está aguardando esse momento. Quem morreu com Cristo está aguardando esse momento da volta. Escute, a volta de Jesus fará com que os mortos que morreram em Cristo, eles ressuscitarão. Os vivos, no momento que a volta de Jesus também acontece, os vivos que estão aqui preparados serão arrebatados. Então o arrebatamento, ele acontece duas coisas: a tomada de surpresa da igreja viva, e os cristãos mortos ressuscitam em corpos incorruptíveis. Glória a Deus, pessoal. Aprenda isso, um dia alguém vai te perguntar. Então aqui em Hebreus está confirmando o que ele falou em João 14. João 14 ele diz: eu vou, mas eu voltarei. E aqui está dizendo que ele aparecerá segunda vez, que é a volta de Jesus. Então eu parto para dizer que a nossa expectativa só cresce porque estamos vivos. Espero que aqueles que já se batizaram nas águas, confessaram Jesus, estão fazendo valer a sua fé, tá certo? Fazer valer a sua fé, ser um cristão verdadeiro, dizendo para você que Jesus não quer o seu dinheiro, Jesus não quer o seu dinheiro, seus bens materiais, Ele quer a sua alma, Ele quer a sua vida, Ele quer que você o sirva de verdade e com alegria, e é um prazer servir a Deus. Amém, pessoal? Nossa expectativa só cresce por saber que um dia Ele voltará. Essa é a segunda coisa. A terceira coisa que eu quero te levar em Atos. Atos não pode ficar de fora. Ontem eu fiz esse estudo. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Espero que você esteja anotando, porque um dia alguém vai te perguntar. Atos capítulo 1, versículo 9. Atos capítulo 1, versículo 9. Diz o seguinte: ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões, vestidos de branco, se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Isso aqui está falando sobre a ascensão de Jesus. Escute, pessoal, olha aqui para mim agora, só um instante. Vamos entender então o que quis dizer em Atos capítulo 1, versículo 9. Quis dizer que essa foi a última vez que Jesus foi visto na terra. A última vez que Jesus foi visto na terra está aqui nesse texto que acabamos de ler. Jesus foi elevado aos céus na frente de todos. Ali estavam os discípulos que tinham acabado de receber o sopro de Jesus, derramando sobre eles poder e autoridade, Espírito Santo, para levar a palavra, curar os enfermos, expulsar os demônios, etc.
E esse Jesus, ele começou a levitar, ele começou a ser erguido. Jesus não sumiu assim, num abrir e fechar de olhos, não, ele foi levitando, ele foi subindo aos olhos, e todo mundo começou a olhar, dizendo, olha só, ele está subindo. E apareceu 2 anjos, e diz para eles, varões, falando para os discípulos, por que estáis olhando para a altura? Porque da mesma forma que estão vendo ele subir, vocês vão ver ele voltar. Está falando sobre a volta de Jesus, amém, gente? Só aumenta a nossa expectativa de um dia vê-lo. Aquele foi o último dia que Jesus foi visto na terra. Ah, bispo, mas eu conheço uma pessoa que diz que viu Jesus, diz que Jesus apareceu. Bom, ele está dizendo, né? Se ele está dizendo, tudo bem. Mas nós estamos pautados aqui na palavra, na verdadeira palavra de Deus. Há muitos aventureiros por aí que dizem um monte de coisas, e você acredita naquilo que você quiser. Se você não quiser acreditar naquilo que eu estou pregando aqui, mesmo citando versículos e palavra, é um direito seu, de você dizer assim, eu não acredito. É um direito seu. Mas se a palavra escrita, sim, foi por homens, mas inspirada por Deus, escrita pela mão de homens, mas inspirado por Deus. E no momento em que Jesus foi elevado, não foi só uma pessoa que viu, foram várias pessoas, tá? Então há muitos aventureiros por aí, enganadores, né? Eu falei, aventureiros? Eu vi Jesus, e ele disse para mim isso, e disse não sei o que, não é verdade? Toma cuidado com isso, meu irmão. Pelo menos eu acredito que você já cresceu um pouquinho espiritualmente para entender quem é que está falando a verdade e quem é que está mentindo. Acho que você já cresceu para entender isso, saber quem é mentiroso, quem é falso, ou quem está tentando enganar. Eu me apego à palavra. Você também deve fazer o mesmo. Se apegar o que, gente? Se apegue à palavra de Deus. Então, Atos capítulo 1, versículo 9, está falando sobre, mais uma vez, a confirmação de que Jesus voltará a segunda vez. E esse dia para nós será maravilhoso. Diga, será maravilhoso. Mateus capítulo 24, agora vamos ver ele próprio falando. Mateus Evangelho, capítulo 24, e versículo 36. Espero que você esteja anotando, porque um dia alguém vai te perguntar. Mateus Evangelho, capítulo 24, versículo 36, diz o seguinte: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será a vinda do Filho do Homem, não é? E eu concluo essa palavra dizendo assim para você: cabe a nós estarmos preparados. Amém, pessoal? É isso. Muito bem. Esse passo que estou falando aqui agora é dizer para você o seguinte: qual é o dia que Jesus vai voltar? Qual é o ano? Qual é o mês? Qual o dia certo? Escute, alguém vai perguntar para você isso um dia.
Um dia alguém vai, ei, eu ouvi falar que Jesus vai voltar. Você sabe dizer quando? Aí você vai dizer, abre a sua Bíblia, Evangelho de Mateus capítulo 24. Aí você vai mostrar para ele dizendo lá no versículo 36 e diante, que a respeito desse dia, dessa hora, ninguém, nem os anjos. Gente, quando fala que nem os anjos e nem o Filho, quer dizer, nem Jesus, ninguém sabe. Quer dizer, as pessoas mais santas também não sabem. Os anjos não sabem quando Jesus vai voltar. E nem Jesus o próprio sabe que dia ele também voltará. Então essa palavra enche o nosso coração de expectativa, mas apontando para um compromisso. Eu preciso estar preparado. Sabe aquela pessoa que chega na sua casa de repente, sem avisar? Sabe aquela pessoa que chega, liga para você, chega lá na sua casa, no seu trabalho, sem te avisar? E você fala assim, por que você não avisou que você viria almoçar aqui? Por que você não avisou que você ia chegar aqui para tomar um café com a gente? Aí você fica um pouco chateado porque a pessoa não te avisou. E vai ter tantas pessoas chateadas com Jesus, porque quando ele voltar, vai pegar tantas pessoas desapercebidas, mas foi falta de aviso. Quer dizer, muitos pastores deixaram de falar, mas não é uma novidade. Hoje eu estou pregando para você sobre a volta de Jesus. É novidade? Não, essa pregação que faço não é uma novidade. Então se você está assistindo agora no canal, você diz, então se não é novidade, eu não vou perder aqui o meu tempo. Mas antes de desligar e ir para outro canal, só te digo uma coisa, esteja preparado, porque se Jesus voltar e você ficar, você perdeu de fato o seu tempo. Não é verdade, pessoal? Então, se não é novidade, mais uma vez, desperta-me a memória, ou os compromissos, dizer assim, eu preciso me acertar com Deus, eu preciso me limpar, eu preciso me converter, eu preciso me acertar com Deus logo, antes que seja tarde demais, porque ninguém sabe o dia e nem a hora, só que esse dia será maravilhoso. Talvez muitas pessoas assustadas com a mensagem da volta de Jesus, eu disse assustadas, porque o pregador, quando fala da volta de Jesus, só fala que muitos vão chorar, que muitos vão para o inferno, que muitos vai ter desespero, vai ter a grande tribulação, não sei o quê, e deixam de falar do principal. Será maravilhoso, finalmente veremos a Cristo, finalmente subiremos também, finalmente andaremos com Ele nas ruas de ouro, finalmente vamos poder abraçá-lo. Será o que, gente? Maravilhoso. Será grandioso esse dia, finalmente. Será um dia maravilhoso. Por fim, pessoal, vou levar você agora a 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Abre lá, por favor. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e versículo 15. Portanto, esteja preparado. Vai ser forte, hein? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e o versículo 15. Posso ler? Diz o seguinte: ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós os vivos. Nós quem? Quem está vivo? Nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo dará a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo,
e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, isso depois sendo em sequência, tá? Nós, os vivos, os que ficarmos, seremos o quê? Arrebatados, isso no mesmo evento, juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre, glória a Deus, estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros, com estas, o quê? Com estas palavras. Então, gente, estamos entendendo agora duas coisas. Os mortos ressuscitarão, tá? Ao ressoar da última trombeta. Os vivos que, no caso, nós aqui, não morremos, não morreremos. Não morreremos. Seremos o quê? Arrebatados. A palavra arrebatado quer dizer ser tomado de surpresa. Ser tomado de surpresa. Foi arrebatado, foi tomado. Então, mortos ressuscitarão, vamos encontrar os nossos irmãos em glória. Ô bispo, nós vamos reconhecer as pessoas que já foram? Sim, se estiverem salvas, nós a veremos. Amém, gente? Isso aqui vai ser um outro tema de outra palavra que vou pregar em um outro dia. Se o Senhor não se o Senhor não voltar, essa palavra vai ter aqui. Portanto, essa palavra só confirma que esse assunto, Jesus voltará, é real. Vai acontecer. Que os mortos já foram, já cumpriram. Então, como não se foi determinado o dia e a hora que Jesus vai voltar, vida que segue. Vida que segue. Por exemplo, existem pessoas que já faleceram, cumpriram então a sua parte aqui na terra, e como diz lá na palavra que lemos em Hebreus, segue-se ao juízo então, ou então aguarda, se morreu em Cristo, aguarda o ressoar dessa trombeta e despertará. Lembra quando Jesus disse para o ladrão que estava morrendo com ele na cruz: hoje você estará comigo no paraíso. O que significa isso, bispo? O paraíso. O paraíso é um lugar de espera. Ainda não é o reino. O reino de Deus é muito maior do que o paraíso. Amém, gente? Falando do paraíso no reino, tá? O reino de Deus é totalmente diferente. Totalmente diferente de um paraíso que foi feito na terra, onde o homem e a mulher pecaram, onde o demônio passeava ali também. Porque Satanás, ele caiu, era um anjo e foi derrubado do céu para a terra, e ele estava lá andando pelo paraíso. E lá no reino de Deus não vai ter demônio passeando por lá. Lá no reino de Deus só estarão os salvos. Lá no reino de Deus só estarão aqueles que suas vestiduras foram lavadas com o sangue do Cordeiro, aqueles que venceram o mundo. Por isso que digo que é uma luta muito grande mantermos de pé, pessoal. Ontem você estava bem, hoje você está lutando para continuar de pé. E essa graça de Deus, de dizer assim: ei, a porta do céu está aberta para você, mas você só entra se você tiver o convite. Você só entra se você estiver vestido a caráter. Estou falando expressões, pessoal, como se aqui no mundo vai ter uma festa, só entra na festa quem for convidado, não é verdade? Enfim, ou uma senha, um cartão, sei lá. No céu vai ser assim, só vai entrar por aquela porta de Deus aqueles que de fato estiverem preparados, ou seja, se converteram, mantiveram a sua comunhão com Cristo, permaneceram fiéis na presença de Deus, com todas as dificuldades, mas permaneceram. Então esses
receberão na entrada do céu, do reino, bem-vindos, benditos de meu Pai, ao reino que vos espera. Entra no gozo do teu Senhor. E por fim, pessoal, está vindo muito assunto aqui na minha cabeça. Vamos para Apocalipse então, para encerrar. Apocalipse, capítulo 22, lá o último livro da Bíblia. Aliás, no último capítulo da Bíblia. Aí tá fácil, né? O último capítulo da Bíblia. Versículo 12 diz o seguinte: Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo o quê? O galardão será entregue segundo as nossas obras. Então um livro se abrirá, pessoal, e lá vai estar o seu nome, e lá estarão registradas o que você fez e o que você deixou de fazer. Para os que serão condenados, será bem vigente essa expressão. Mas para os salvos, receberão, além da salvação, o galardão. Isso aí já será um outro tema para um outro dia, se o Senhor não voltar. O galardão é diferente de salvação. Muitos serão salvos, poucos receberão galardão. Vamos lá, pessoal. Muitos serão salvos. Eu estou falando assim muitos na expressão porque um dia você vai dizer: bispo, mas está escrito que poucos serão salvos. Sim, eu estou dizendo na imensidão de que aqueles que forem salvos, poucos destes receberão galardão. Te fiz entender agora melhor, não é verdade? Então, de fato, poucos serão salvos, e desses poucos ainda receberão galardão. Então preste atenção o que você está fazendo aqui na terra, porque tudo que você fizer aqui vai o que, gente? Vai dizer alguma coisa lá. Tudo que você plantar, tudo que você fizer aqui embaixo, tudo aqui na terra, tudo que você fizer vai ser na proporção daquilo que você vai receber. Bom, eu creio na sua salvação, uma vez que você entregou a sua vida para Jesus, se arrependeu dos seus pecados, se batizou nas águas. Gente, tem que se batizar nas águas, tá? Se batizou nas águas e está firme, alinhado com a vontade de Deus. Parabéns, eu creio na sua salvação. Agora, se você quiser galardão, você tem que ganhar almas. Você quer galardão? Você tem que evangelizar. Você quer galardão? Você tem que se importar para com os outros. Você quer galardão? Você tem que amar o próximo. Aí já seria uma outra mensagem. Bom, pessoal, você crê então tendo dito isso, eu pergunto: você crê na volta de Jesus? Quem acredita na volta de Jesus? Breve Jesus voltará. Esse breve pode ser hoje. Cabe a nós estarmos o quê? Quem recebe essa palavra, diga eu. Fica de pé e glorifica o Senhor bem forte. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Olha, gente, mostra aí, irmã. Mostra aqui Apocalipse, o último versículo, 22, 20. Só para o fechamento aqui, ó. Capítulo 22 de Apocalipse, versículo 20, só para fechar. Aquele que dá testemunho. Eu disse capítulo 22, versículo 20, né? Não é isso? 22, 20. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Seria o mesmo dizer Maranata. Maranata quer dizer: ora vem, Senhor Jesus. Então ele está dizendo aqui, aquele que deu testemunho disso diz certamente, ou seja, não tem erro. Venho sem demora. Certamente quer dizer, não há dúvida e não há erro, vai ser certo. Ele está dizendo: venho sem demora. Não está dizendo ele virá, está dizendo venho.
tá? Venho sem demora. Amém